vai chegando no fim do ano, muitas vezes nós estamos exaustos, nós estamos cansados. Eu acredito que você, no seu trabalho, está assim, né? Chega no fim do ano, parece que é uma onda atrás da outra, você tentando respirar e vindo aquela enxurrada de coisas, aquela confraternização com o chefe, com a família do chefe, com o chefe e a família, com a sua família, o seu vizinho, é aquela loucura, e você fala, Jesus, não vai acabar nunca, mas ao mesmo tempo é gostoso, porque nós estamos em uma época onde as pessoas parecem estar mais felizes. Na verdade, chega Natal, as ruas estão mais coloridas, as pessoas sorriem mais, é um tempo tão gostoso. Eu amo tanto o mês de dezembro, pena que já está acabando, brincadeira, estamos no dia 10 ainda, falta bastante, mas eu comecei a me questionar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, nesse quase que penúltimo culto aqui, porque eu já falei de tudo, já falei sobre louvor, já falei sobre alegria, já falei sobre esperança, já falei sobre curas, o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor me lembrou de algo que eu falei, é verdade, esse ano eu não preguei sobre fé. Não preguei sobre fé, cara, nenhuma das minhas mensagens, o tema central foi fé. E eu falei, acho que é um bom tema para falarmos nesse fim de ano, onde as pessoas, muitas delas estão sem esperança, estão sem fé, e eu creio que Deus vai derramar uma porção extra de fé na sua vida, sabe, para que você entenda, para que você exerça, para que você tenha conhecimento do que é a fé e do que ela pode gerar na sua vida. Então abra o seu coração, nós temos aqui 40 minutos, eu vou falar em 40 minutos em nome de Jesus. Amém, Senhor? 40 minutos. Então fique comigo 40 minutos que eu tenho certeza que vai ser bênção. Bom, fé. Quantos têm fé aqui? Quantos não têm fé aqui? Não tem problema se você não tiver. Se você não tiver, o Espírito Santo vai derramar algo sobre a sua vida hoje, que você vai falar, uau, amei ter fé. Eu vou ficar com essa fé. Segundo o dicionário, fé é o excesso de confiança em algo. É uma convicção intensa, extrema, que persiste em algo abstrato. E para aqueles que têm fé, aquilo que é abstrato se torna real. Para o setor jurídico, a fé é o crédito atribuído através da qual se firma um acordo, na qual eles chamam de boa fé. Os humanistas têm fé em si mesmo e fé na humanidade. A verdade é que todo mundo tem fé em alguma coisa. A palavra fé, ela vem do latim fides, que significa crença. Você crê em alguma coisa. Até os ateus que não acreditam em algo, eles precisam ter uma fé muito forte de que Deus não existe. Eles precisam crer que Deus não existe. Billy Graham, que para nós, cara, é um expoente do cristianismo, é um cara de extrema relevância, é um homem que deu a vida pelo Evangelho, num tempo onde não existia mídia social, onde o alcance era muito menor do que hoje. Ele define fé da seguinte forma: fé significa literalmente desistir, se render ou se comprometer. Fé é total esperança. Para nós cristãos, fé é viver em confiança em Deus, é viver confiando que Deus tem alguma coisa. Embora existam provas lógicas e argumentos intelectuais, a nossa fé, ela não se apoia nessas características. Embora o objeto da nossa fé, ele seja invisível, ele não é desconhecido. Amém? Deus é invisível. Quem concorda comigo? Você vê Deus, você sente Deus, mas você sabe que de fato Ele existe. Essa é a fé que nós cristãos carregamos. Mas vamos ver o que Hebreus diz sobre fé. Esse texto você conhece. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa é uma definição que provavelmente Paulo
escreveu e nos entrega. Por que eu digo provavelmente Paulo? Porque existe um embate sobre quem escreveu de fato o livro de Romanos. A grande maioria dos teólogos acredita que Paulo é a pessoa responsável por escrever a carta de Romanos. E o que nós precisamos entender é que sempre que nós agimos por fé, não de forma irresponsável, mas de forma comprometida com a palavra e com Deus, nós temos incontáveis benefícios. Você sabia disso? Acontece que hoje existe uma linha de algumas igrejas que meio que te incentivam a ter uma fé irresponsável, fazendo com que o evangelho se torne objeto de barganha. Compre a minha toalha que você vai ser curado. Outro dia eu vi o cúmulo do cara soprando a bexiga e falando: esse aqui é o ar ungido. Meu ar ungido não é um bafo que você soprou aí dentro. Sabe-se lá o que contém no cheiro desse bafo. Nós temos que ter uma fé responsável. E como que eu sei, Ramon? Porque se você tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai saber o que vem do homem e você vai saber o que vem de Deus. Não é um pastor que tem que te falar, não é um profeta que tem que te dizer, não é ninguém que tem que te direcionar. Embora Provérbios nos ensine que na multidão de conselhos há sabedoria, nós precisamos nos relacionar com Deus, para que então a nossa fé, ela seja, que nós hajamos de forma responsável. Amém? Então, assim como na vida, primeiro nós trabalhamos e depois nós recebemos o nosso salário. Assim como um atleta de alta performance, competidor, compete e depois ele recebe a medalha, a nossa fé ela funciona da mesma forma. Primeiro nós agimos em fé e depois nós temos acesso aos benefícios e as promessas de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero abordar com vocês 3 atitudes que você deve ter através da fé. E através dessas atitudes, nós iremos mergulhar nos benefícios que nós teremos quando nós entendemos o que a fé pode gerar. Amém? Até aqui você está comigo? Amém. Vocês estão muito quietinhos hoje, vocês estão bem? Todo mundo feliz? Glória a Deus. Cássia, você é demais. Primeiro, obedecer por fé. Eu quero que você acompanhe comigo, não precise abrir a Bíblia, porque nós vamos passar por vários textos. Romanos capítulo 16, versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência em fé entre todas as nações. Isso aqui Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, para muitos cristãos é a carta preferida, para muitas pessoas que conhecem o Evangelho. De fato o livro de Romanos é um livro muito rico, porque ele aborda tudo. Ele fala da graça, aí depois ele fala, não é porque você tem a graça, está sobre você, que você vai sair pecando. Romanos é um livro extraordinário. E Paulo começa o livro de Romanos declarando toda a sua identidade em Jesus. Olha como ele começa, eu não precisa ler, eu nem coloquei aqui. Ele começa dizendo, o livro de Romanos da seguinte forma: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a qual foi dado por Deus, outrora prometida por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Ele começa esse texto fazendo uma declaração, uma confissão da sua identidade. E ele encerra o livro de Romanos fazendo uma doxologia. Doxologia é uma forma litúrgica dirigida a Deus, geralmente ritmada. Ou seja, é uma expressão poética de louvor a Deus. Essa palavra doxologia, ela é a junção, vocês talvez estejam perguntando, cara, o que isso tem a ver? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque essa palavra, ela é a junção de 2 termos gregos. Doxo, que é glória, e logia, que é palavra. Ou seja, esse significado, ele dá o conceito de você usar as palavras para dar forma a um louvor, usando poesias, orações, hinos como forma de expressão e louvor a Deus. E é exatamente dessa forma que Paulo encerra o livro de Romanos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 23, aliás, versículo 25, você vai ver que o tema
aquele temazinho que aparece em cima, antes dos versículos, muitas vezes separados, ele está dizendo a doxologia. E olha como ele encerra dizendo, eu vou ler só o 26 e o 27. Ele diz assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. E o porquê que eu estou falando isso, tentando juntar esses dois pontos? Porque um autêntico ato de fé sempre está conectado a uma vida de adoração. Um autêntico ato de obediência por fé sempre está conectado, sempre está ligado com uma vida de adoração. Não tem como você ter uma vida de adoração sem você ter uma vida de obediência por fé. E o resultado, quando nós obedecemos por fé, é que nós conhecemos a Deus, Deus Pai, nós conhecemos o Deus Filho e nós conhecemos o Deus Espírito na intimidade. Vocês lembram a história de Abraão? Quantos lembram a história de Abraão? Amém. Deus testou Abraão de forma progressiva, amém? Se nós pegarmos a história, nós com certeza vamos olhar e vamos falar, uau, que doideira que aconteceu com Abraão, toda a história dele. Mas Deus não vai para o último nível, Deus não pula do nível 1 para o nível 50 na vida de Abraão, Ele vai indo etapa por etapa. Então primeiro Ele diz: Abraão, sai da casa dos seus pais, sai da casa da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí depois Ele diz que Abraão seria pai de multidões, e Abraão creu, mesmo que Sara não pudesse ter filho. E aí depois ele cria que Deus iria abençoá-lo, e ele diz para o seu sobrinho Ló: escolhe os lugares, escolha o campo que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Depois ele diz: escolha os animais, se você quiser os malhados, eu pego os brancos, se você quiser os brancos, eu pego os malhados. Abraão teve fé, e a sua fé ela foi testada de forma progressiva, até que então chegou o grande dia. E desde o começo Deus sabia que esse dia chegaria. E Ele diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vá até o monte, vá sacrificá-lo. E aí Gênesis 22:7 conta essa história. Diz assim, abre aspas: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro do holocausto. Aí você pensa, beleza, e a fé está onde? Primeiro, a fé está aqui, que ele cria que Deus ia prover de alguma forma extraordinária. Ele obedece primeiro, quando Deus manda que ele pegasse o seu filho para sacrificá-lo. Obviamente que Deus já sabia o que aconteceria, porque Deus sabe de todas as coisas, mas muitas vezes o que Deus testa é a nossa obediência. E Abraão tinha tanta certeza que o caráter provedor de Deus ia se manifestar, que quando ele chega ao pé do monte, ele fala para as pessoas que estavam acompanhando ele naquela viagem: vocês fiquem aqui, porque nós subiremos para adorar e nós voltaremos. Ele não disse, nós subiremos e eu vou voltar. Ele tinha certeza absoluta que de alguma forma Deus ia prover, se não ressuscitar o seu filho, sei lá como ele faria, mas que Deus ia fazer algo extraordinário. Sem esse ato de obediência por fé, Abraão nunca teria conhecido o caráter provedor de Deus, o caráter cuidadoso de Deus, o caráter amoroso de Deus. Uma obediência em fé alcança o sobrenatural e atrai para o natural. E é isso que você precisa entender. Um ato de obediência em fé só acontece com uma intimidade profunda com Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe que é Deus falando ou quando não é Deus falando. O que Jesus está te pedindo hoje? Talvez algo que para você custe muito. Talvez algo que você tenha medo de abrir mão, algo que você não queira se desfazer. Você no fundo entende que isso seria bom, porque Deus está te mandando. E talvez você esteja com dificuldade de fazer. E o que eu quero simplificar para você desse ponto é que obedecer por fé não significa que nós teremos todo o plano de Deus exposto para nós, do começo ao fim. Se Deus chegasse para você
e dissesse assim: olha só, a sua vida vai ser da seguinte forma, você vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Aí uma pessoa assim vai se levantar, mas 2 meses depois tudo vai ficar bem, porque essa pessoa vai ser mandada embora, e aí isso, e aí contasse a sua história. Eu te pergunto, para que você precisaria exercer a sua fé? Deus não vai te dar tudo do começo ao fim. Ele vai te contando aos poucos. Ele fez assim com Abraão, ele fez assim com Moisés, ele fez assim com Noé, ele fez assim com os discípulos. O que nós precisamos entender é que Deus nunca é pego de surpresa. Ele sempre tem um plano, Ele sempre tem um desenho pronto, e Ele sempre vai te colocar em um lugar seguro, se você obedecer por fé. Agora, se você não obedece, meu amigo, você está por conta. E aí você está por conta em todos os aspectos. No seu negócio, você está por conta na sua educação, nos seus relacionamentos. Ter obediência em fé significa que mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, você sabe que Ele é bom. Ele diz que as ovelhas reconhecem a sua voz. Eu quero terminar esse ponto, fechar esse ponto, contando uma história. É uma história, tá bom? Não é verídica, é uma história. Antes que alguém fale, mas como você sabe? É uma história. Conta essa história que existia um alpinista muito dedicado, muito esforçado, que já tinha escalado grandes montes. Ele era um cara muito radical e muito precavido com as coisas. Então, certo dia ele decide escalar um monte que nem de perto era o monte mais monstruoso que ele já tinha escalado. Era um monte ok, mas que tinha um grau de dificuldade por conta de neve, por conta das condições climáticas. E ele se equipou, colocou os seus equipamentos, os seus aparatos, e foi e começou a subir o monte. Quando de repente uma forte ventania pegou ele de surpresa ali, ele foi jogado contra as rochas, bateu numa por outra, foi, bateu, voltou, e todos os seus equipamentos caem no chão, e ele fica somente com a corda que ele estava pendurado, com uma faca no seu bolso, e ele diz: eu preciso continuar subindo. Ele não retrocede, ele continua avançando, e ele então chega ao pico desse monte, e no momento ali de euforia, deslize, ele se desequilibra e cai. E durante a sua queda, ele vai pensando em tudo o que aconteceu. Ele vai pensando nas vezes que ele decepcionou seus pais. Ele vai pensando na forma, muitas vezes, que ele tratou os seus filhos, na forma como ele lidou com pessoas. Sabe, você talvez já tenha vivido isso, quando você está prestes a sofrer alguma coisa ali, e passa um filme na sua cabeça, que parece que passou 3 horas, mas foi só 10 segundos, né? E isso aconteceu com ele, quando de repente ele se pega e ele diz: Jesus Cristo, me salva, me salve. E ele sente um tranco no seu corpo, como se o seu corpo fosse rasgar ao meio. Só que estava muito escuro, ele não conseguia ver qual a altura que ele tinha parado. E ele começa a conversar com Deus, e ele fala: Deus, eu sempre fui muito distante. Os meus pais sempre me disseram quem o Senhor era, eu nunca tive interesse, sempre quis viver a minha vida, e agora eu estou aqui nessa situação, pedindo socorro para aquele que eu sempre virei as costas. Mas os meus pais sempre disseram que o Senhor era bom, então eu estou aqui pedindo: por favor me salva, por favor me salva. Eu não tenho mais nada para te oferecer, eu só estou te pedindo, me salva. Quando ele ouve uma voz dizendo: corte a corda, corte a corda. E ele fala: como que eu vou cortar a corda? Se eu cortar a corda eu vou morrer. E ele ouve essa voz dizendo: corte a corda, corte a corda. E o resumo da história é que ele não cortou essa corda. E alguns dias depois, quando a equipe de resgate o encontrou, ele estava a 1 metro do chão. Obviamente que essa é uma história, é uma ilustração, mas serve para nós. Porque muitas vezes Deus está te pedindo alguma coisa, e eu sempre tenho dito aqui: Deus é um Deus que vê tudo. Ele é um Deus que vê o macro, Ele não tem a visão limitada como nós temos. Se Deus está te pedindo, faça. Se sabe que existe uma guerra entre as pessoas, entre o Espírito de Deus e Mamon, por exemplo, na área financeira. Se Deus está te pedindo para que você dê uma oferta de sacrifício, presta atenção, não se o pastor estiver pedindo.
não se um profeta estiver pedindo, não se alguém, se Deus estiver te pedindo, e você tem a convicção, porque se o Espírito Santo mora em você, você sabe distinguir a voz do Espírito. Se Ele está te pedindo, faça. Se Deus está te pedindo para você orar por alguém, ore. Se Deus está te pedindo para você abençoar alguém, abençoe. Uma obediência em fé gera relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. O segundo ponto dessa mensagem é orar por fé. John Piper disse o seguinte, eu mencionando John Piper, que bênção, né? Você vê que nós somos uma igreja bem eclética. Para aqueles que são batistas, nós somos pentecostais. Para aqueles que são pentecostais, nós somos batistas. E aí nós estamos aqui, né? E eu estou aqui mencionando John Piper. Daqui a pouco eu vou mencionar o Todd White e vai dar tudo bem, vai ficar maravilhoso. John Piper tem uma definição a respeito de orar por fé que eu acho sensacional. Ele diz assim, orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma. É simples, mas é isso. As pessoas acham que só porque eu sou filho, eu vou orar e Deus vai realizar o meu sonho. Querido, Deus não é o gênio da lâmpada. Embora Ele possa te dar todas as coisas, Ele é um bom pai, Ele não vai te dar só porque você quer. Outro dia, o Enzo falou, pai, eu queria um computador. Falei, para quê? Porque eu quero ser gamer. Meu irmão, eu fui criado no chão de fábrica. Eu já pensei, que mané gamer? Não, que gamer, já fiquei pensando. Eu sei que é profissão, eu sei que tem gente que vive disso, não estou menosprezando, tá, gente? Mas a gente sabe também que é uma grande minoria que consegue ter êxito e viver disso, e ter lucro disso, e ter uma vida saudável nisso. Eu, como um bom pai, penso, de jeito nenhum. E eu não dei para o meu filho, por quê? Porque ele tem 10 anos. Ele ainda vai cursar o 6º ano, o 7º ano, o 8º ano, o 9º ano, vai entrar no colegial. Os santos do a fumaça me esconde. Você entende? O meu filho, ele não tem capacidade para decidir o que é melhor para ele ou não. Um dia ele vai ter, mas hoje quem decide sou eu. Hoje eu sei o quanto tempo é saudável, qual é a quantidade de horas saudáveis para ele jogar videogame na semana. Eu sei o quanto ele pode assistir desenho. Se eu fosse um pai que desse tudo o que ele quer, ele ia ser aquela criança chata, mimada, que só come doce e joga videogame. Ele sabe, doce, final de semana, videogame, algumas horinhas no final de semana. Deu, filho. É isso, vai brincar, vai empinar pipa, vou jogar bola na rua, vamos fazer qualquer outra coisa, sair das telas. Um bom pai cuida, não dá o que o filho quer. Mas Deus nos ensina a pedir, e se nós soubermos o que pedir, Deus vai responder, e Deus vai responder de forma positiva. Tiago 5,15 diz assim, a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que Deus está dizendo aqui? Que quando nós oramos, orar é você conversar com Deus. As pessoas têm uma dificuldade, e elas acham que para você orar com Deus, você tem que ser, o rabino da bagaça toda, né? Não, ó excelentíssimo Senhor, que criou o universo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não está nem aí para suas palavras, Deus está preocupado com o seu coração. Não é o que sai da sua boca, o conteúdo das palavras eloquentes, mas é o que está no seu coração, como você fala. Eu estou fazendo discipulado com um rapaz que é recém-convertido, e eu amo a forma como ele se expressa. Eu estou trabalhando para ele melhorar, tá, gente? O vocabulário principalmente. Ele fala umas palavras que eu não tenho nem coragem de falar, mas é tão genuíno, cara. É tão linda a forma como ele está se expressando. É lógico que como crente a gente entende, a gente vai melhorando no caminho, mas muitas vezes é esse tipo de oração, de conversa agrada a Deus muito mais do que aquela pessoa religiosa que fica lá sentada numa cadeira julgando se aquela oração é bonita o suficiente para Deus aceitar ou não.
E o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto de Tiago é que não somente curas físicas, mas os pecados são perdoados. Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já existiu. Quantos aqui confiam nisso e acreditam nisso? Você conheceu alguém mais extraordinário que ele? Se você conheceu, eu quero conhecer. Mas não existiu, não existe e jamais existirá alguém tão extraordinário, maravilhoso, espetacular quanto Jesus. Jesus operou, segundo a Bíblia, 35 milagres. E João, o livro de João, do apóstolo João, acaba dizendo que muitos outros milagres não foram relatados que Jesus operou. Então você pensa que dentro desses milagres, Jesus curou, Jesus libertou pessoas, Jesus libertou aquela mulher adúltera, Jesus libertou pessoas endemoniadas, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, Jesus curou o cego Bartimeu, Jesus curou tantas pessoas que andaram com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. E o texto nos diz que quando nós oramos em fé, nós vemos o poder de Cristo se manifestando. Meu querido, quando você ora em fé, quando você fala com fé, você vê o sobrenatural do Senhor acontecendo. O resultado disso é quando nós oramos em fé, nós vemos pessoas sendo libertas. Quando nós oramos em fé, nós vemos pessoas entendendo quem Jesus Cristo é. Quando nós oramos em fé, a sua oração alcança pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e então, no estalar de dedos, são tocadas pelo Espírito e decidem entregar os seus corações. Mas uma oração de fé traz cura para a sua alma, traz cura para as suas emoções, traz cura para o seu físico, traz cura para o seu espírito. E deixa eu te falar, isso não sou só eu que falo, mas existem dezenas de estudos que comprovam o benefício da oração em fé. Você sabia disso? Um estudo realizado em 2001 pelo Centro de Adição de Abuso de Drogas dos Estados Unidos confirmou que adultos que não têm uma fé forte, ou então não têm nenhuma fé, ou não consideram uma religião importante, consomem muito mais droga e álcool do que aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. A OMS atesta que a fé influencia na saúde física, mental e espiritual. Em 2004, a Associação Paulista de Medicina publicou uma pesquisa que afirma que o poder da oração e da fé na recuperação de pacientes com câncer. Um cientista americano chamado Andrew Newberg, professor da Universidade de Pensilvânia, que escreveu um livro How God Changed Your Brain, ou então Como Deus muda o seu cérebro. Ele diz que quanto mais pensamos em Deus, mais intensamente serão as alterações dos nossos circuitos neurais. Olha que interessante isso. Um outro estudo realizado pela Universidade Thomas Jefferson, também na Pensilvânia, revela algo que nós já sabemos, mas talvez outros não conheçam, ou talvez você, quem está aqui pela primeira vez, não sabe. Que a cura física ela pode ocorrer através do poder da oração. Isso uma universidade americana constatou. Eles chegaram a essa conclusão através de ressonâncias magnéticas feitas para captar imagens dos cérebros daquelas pessoas, e eles disseram que o poder da oração daqueles que eram mais fervorosos era infinitamente maior, porque ativava certas áreas do cérebro. Uma fé genuína produz fruto, isso é fato, mas a oração em fé ela produz cura. Uma fé genuína produz fruto, mas uma oração em fé ela produz cura. Você dizer que você tem fé não prova que realmente você tem. As suas ações provam se você tem fé ou se você não tem fé. A fundação da nossa fé é Jesus, e nós precisamos entender que quando nós falamos com Ele, Jesus não está surdo, Jesus não te ignora, Jesus não está fazendo pouco caso da sua situação. O que você precisa parar é de ser mimado e buscar em outras pessoas, e buscar realmente naquele que pode todas as coisas.
Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Quantos aqui são justos e justificados pelo sangue de Cristo? Então eu quero falar que a sua oração ela é poderosa. A sua oração tem poder. Você pode colocar a mão sobre os seus filhos. A Lilian mostrou um vídeo recentemente para mim que mostra o poder. Essa mãe, ela não era uma pastora, ela não era uma líder, pelo menos não disse se ela era uma líder ou não, mas ela disse que com 4 anos o seu filho começou a ter um discurso: eu posso ser o que eu quiser. Ele era menino e ele disse: eu quero ser menina. E ela disse: você não pode ser menina, você tem 4 anos. Não, eu quero ser menina porque o meu amigo disse que eu posso ser o que eu quiser. Ela disse: que amigo que é esse? Ela falou: meu amigo, ele está aqui, 4 anos, ele está aqui do meu lado, está aqui. A mãe falou: então descreve como ele é. E ela descreveu: ele é branco, ele usa chapéu, ele tem um negócio vermelho, ele está bem aqui. E a criança descreveu o Zé Pilintra. E a mãe começou a orar ali naquele momento, expulsando os demônios. Isso está no YouTube, eu posso compartilhar com vocês esse testemunho. Não estou inventando, não é algo que não aconteceu, é algo real, algo que aconteceu. E a mãe começa a interceder e aquela criança fica chorando, fica gritando, e ela grita por 1 hora. A mãe conta que essa criança fica gritando por 1 hora, até que então ela para e ela é liberta. A criança hoje está com 7 anos e nunca mais voltou a tocar no assunto. Você entende o poder da oração de alguém que é justo e justificado? Você tem autoridade sobre os seus filhos. Se seu filho está causando problema na sua casa, a sua oração pode ir muito em seus efeitos. Impõe as mãos sobre os seus filhos, declare a bênção de Deus sobre a vida dele. Não ache que somente um pastor pode fazer isso. Gente, nós não somos curandeiros. Nós carregamos um Deus que vive em você também. Mas a verdade é que muitos pais não querem pagar o preço de viver em santidade, de viver uma vida em obediência, de ser exemplos dentro da sua casa. E aí a hora que a porca torce o rabo, meu amigo, você corre para quem? Para um pastor. Você corre para aquele líder da sua célula. Se você for exemplo dentro da sua casa, você vai ter autoridade. Amém? E o terceiro e último ponto que eu quero te falar é que nós precisamos lutar em fé. Então eu disse que nós precisamos obedecer em fé. O segundo ponto eu disse que nós precisamos orar em fé. E o terceiro ponto eu digo que nós precisamos lutar em fé. 1 Timóteo 6,12 diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Lutar em fé, ou você combater em fé, fala sobre uma batalha espiritual. E eu quero te dizer que é normal, quando você entrega a sua vida a Cristo, você ter uma batalha mais forte, mais pesada do que quando você não tinha um coração entregue a Jesus. Por quê? Porque você acha que o diabo está de boa lá, perdeu uma vida, perdeu um cliente e está cegado, tá tudo bem. Não, cara, ele está bravo, ele está mordido, ele quer que você volte para onde você estava. Ele não quer. O diabo ele tem um plano específico para a sua vida. A palavra de Deus nos mostra que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas esse texto não para aí, ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se você está com o seu coração em Cristo, Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Só que não ache só porque você entregou o seu coração para Jesus, que nunca mais haverá lutas. Meu querido, esse ano aqui, o ano passado e esse ano, foi só porrada, cara. Foi só porrada. E sabe o que eu faço? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem um plano. Eu ainda não entendi quais são essas questões, mas Deus tem um plano, e eu creio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vocês lembram que eu falei sobre a minha casa, que deu um monte de problema? Quem estava aqui quando eu falei? Uma das coisas que aconteceu foi que o meu muro de trás caiu. E aqui estou com o Gilberto, que foi um anjo que o Senhor enviou lá para a minha vida, para me salvar. E ele viu o tamanho do estrago. Ele viu que ali, cara, poderia ter matado a mim, ou o meu filho, ou as pessoas que estavam ali trabalhando na minha casa. E quando eu cheguei, eu estava chegando na igreja aqui. Meu vizinho me ligou, o Erle, que vem na igreja também, está vindo aqui na igreja. E ele falou assim: Ramon, ele é mineiro.
Então, o sotaque de mineiro é legal, né? Você sempre tem vontade de trocar ideia com o mineiro, né? Ramon, falei, ô Erle, tá bom? Tô bom, e você? Falei, tô bem. Ele, ó, falar uma coisa pra você, seu muro caiu. Aí eu falei, ih, é mesmo? Quantos por cento? Ele, peraí, deixa eu ver. Olha, uns 70%, senhor. Eu falei, que 70% você está nessa paz falando comigo, cara? E quando eu voltei, o cenário era de destruição, cara. Foi assim, foi uma coisa muito triste. Mas eu sabia que existia uma luta espiritual para quê? Para que eu abaixasse a minha cabeça, para que eu começasse a lamentar, para que eu não visse Deus operando um milagre. Eu poderia ou focar nessa desgraça, ou então focar no livramento que o Senhor me deu, porque naquela tarde eu fui pegar a amora com meu filho no pé de amora que tinha lá, que o muro esmagou. E eu falei para a Érica, nós vamos adorar o Senhor. E tinha dia que eu estava triste, e ela disse, nós vamos adorar o Senhor, lembra o seu plano? Nós vamos adorar o Senhor. Hoje o meu muro está levantado, graças a Deus. Mas mais do que isso, a minha fé ela não foi abalada por conta de um caso, por conta de um estresse que eu tive. E a sua fé não pode ser abalada pelas circunstâncias que você vive. Se você é crente, aprenda que você vai ter muito mais luta do que aquele seu amigo que vive no mundo. Mas, no final, meu querido, sabe o que Deus vai falar para você? Ei, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, rapa para dentro, que nós vamos celebrar aqui no céu. A nossa visão, ela tem que estar focada na eternidade. Nós temos que olhar a eternidade, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Ele já fez, as promessas que Ele nos entregou. Eu sei que talvez a sua luta, ela esteja sendo muito dolorida. Cara, eu tenho pessoas aqui que nós estamos orando por câncer, pela cura do câncer, há 1 ano. E Deus ainda não operou do jeito que nós gostaríamos. Porque o desejo do nosso coração é quando nós orássemos, puf, sumiu. Mas Deus faz do jeito dele, de forma progressiva, como Ele quer fazer. A sua luta não é contra Deus, a sua luta é contra os principados e as potestades. A fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é o ensinamento. Imagina se todos nós tivéssemos uma fé inabalável, que cada um de nós tivéssemos uma profunda confiança em Deus. Isso transmitiria para as outras pessoas, e essas outras pessoas também seriam impactadas. E detalhe, eu não contei, mas eu tenho um vizinho que ele é um endemoniado. Não estou brincando, cara. Antes do muro cair, ele falou para mim, o seu muro vai cair. E eu falei para ele, sai da minha frente. E o muro caiu. E aí depois ele veio e falou, deu desculpa que eu falei que o muro ia cair. Eu falei, tá tudo bem. A minha vontade era pegar um bloco daquele, do muro que sobrou, mas eu falei, cara, eu vou agir diferente. Eu vou agir com misericórdia e graça. E eu perdoei ele no meu coração, porque eu fiquei muito ofendido, cara. Fiquei muito ofendido, porque esse cara, ele me prejudicou. Ele mandou, mano, a prefeitura de Santana de Parnaíba lá na minha casa 200 vezes. O cara foi um demônio. Mas eu oro para que ele se converta. Eu oro para que ele conheça Cristo. Eu oro para que ele tenha a sua fé inabalável. E para que ele veja que, mesmo embora ele tenha se levantado contra mim, eu não perdi a linha, eu tive um testemunho, eu tive uma vida íntegra perante Ele. Eu posso falar que o Deus que vive em mim é um bom Deus, independente da situação que eu vivo. E o dia que ele estiver passando dificuldade, eu vou bater no ombro dele e vou falar, meu querido, lembra aquele tempo? Então, minha vitória tem sabor de mel. Brincadeira. Brincadeira, eu não vou falar isso. Eu vou olhar para ele e vou falar, cara, posso falar? Eu passei por coisas terríveis. E eu posso falar que a choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus pode fazer algo na sua vida extraordinário, amém? Glória a Deus. Eu queria chamar a equipe de louvor. Nós já vamos encerrar.
Porque o resultado, quando nós lutamos em fé, é que nós decidimos viver para Cristo. Eu vi agora, essa semana eu recebi, eu até postei o testemunho do cara que canta Despacito. Vocês viram esse testemunho? Que coisa linda, cara. O cara que canta Despacito. Eu não posso cantar, que eu estou num púlpito, num altar, né? Enfim. Mas ele, no meio do show, ele pega o microfone, ele manda todo mundo parar e ele começa a discursar. E ele diz: eu tinha uma vida com fama, eu tinha uma vida com dinheiro, eu tinha tudo que eu queria, eu viajava, eu era conhecido, mas existia um vazio em mim muito grande, eu não sabia o que era. Eu tentava preencher de inúmeras maneiras, de inúmeras formas, de todos os jeitos, até que um dia, eu lendo a Bíblia, eu li essa passagem que diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E naquela noite Jesus me encontrou. Olha isso, o cara falando num show. E eu nunca mais me senti vazio. E eu quero falar, ele diz assim, e eu quero falar para vocês, que se Jesus Cristo morreu por mim, eu vou viver por Ele. Cara, eu achei muito lindo, muito emocionante. Porque é isso, quando a fé opera em nós de uma forma profunda, nós conhecemos o poder, amor, e o amor de Deus. Confiamos em Deus em cada momento, nos momentos bons, nos momentos ruins, e em todos os momentos nós adoramos a Deus. Quando você tem esse nível de fé, você entende que Ele sempre estará ao seu lado. Quantos estão passando por alguma dificuldade hoje? Quantos estão achando que a sua fé está pequena? Pode levantar a mão, não tem problema, não precisa se envergonhar, cara. Eu já estive sentado na sua cadeira. O que eu quero falar é que Deus vai operar um milagre na sua vida hoje. Sabe, a fé é como um exercício. Quanto mais você faz, mais você cresce. Quanto mais você se exercita, mais músculo você ganha. Da mesma forma, quanto mais você come, mais barriga você adquire. Mas a fé é como um músculo. Quanto mais nós exercitamos, mais nós cremos, mais nós temos fé. E quando a fé trabalha em amor, ela demonstra o amor de Cristo através de você também. Existe uma música que eu amo, eu já vou encerrar. Essa música ela fala muito comigo, porque eu sou um milagre de Deus. Se você é um milagre de Deus, mas eu já tive para morrer algumas vezes. Das que eu sei, fora as que eu não sei. Eu já tive meningite, fiquei entre a vida e a morte. Eu já tomei uma tesourada que por 1 milímetro não pegou meu pulmão. Meu pai está aqui, ele não me deixa mentir. E tantas outras coisas, tantas experiências, rachas que eu tirei, amigos meus que se acidentaram e eu sobrevivi. E quando eu ouço essa música ela fala comigo de uma forma tão profunda, mas ela tinha um significado. Quando de repente um dia eu estava assistindo, estava preparando uma mensagem na minha sala, uma outra mensagem na minha sala, e eu sempre deixo na televisão da minha sala rolando uma playlist de louvor, eu gosto de ficar ouvindo. E entrou o testemunho dessa música, desse cara que chama Chris Quilala. Ele é um compositor e músico não sei se hoje está no Jesus Culture ainda ou não, mas ele frequentou a Bethel também. E ele escreve essa música logo após o seu bebê morrer. Não foi depois de alguns anos, depois de uma década, foi logo após a morte do seu filho. E ele escreve. E quando eu vi esse testemunho, eu falei: Senhor, a minha fé é tão pequena. E o Senhor me revelou algo. Ele disse assim: Ramon, a sua fé é progressiva também. Nos momentos de maior dificuldade, eu vou te ajudar a exercer a sua fé num outro nível. Nos momentos de maior dor, eu vou estar com você, e você vai experimentar uma porção extra do meu amor e da minha confiança. Você já percebeu muitas vezes que você vai num velório de alguém conhecido, e você fala: cara, eu não sei como essa pessoa está suportando essa dor. É porque aquela pessoa recebeu uma porção extra do cuidado e do carinho de Deus. A paz que excede entendimento veio sobre aquela pessoa e ela foi transformada. E o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. E eu comecei a me questionar: Senhor, será que eu teria fé para dizer que o Senhor é um Deus que cura, mesmo se o Senhor não me curar?
Senhor, será que eu conseguiria manter as minhas expectativas altas, mesmo quando as coisas parecem estar desmoronando? Eu fiz essas perguntas para mim. Senhor, será que eu conseguiria continuar acreditando que o Senhor é o Deus que provê se faltar algo na minha mesa, na minha casa? E o que Deus disse para mim é: filho, eu sou um bom pai. Não se preocupa, eu sou um bom pai. E eu entendi que lutar em fé sempre vai me dar vitória. Lutar em fé vai fazer com que eu não questione os acontecimentos. Não questione no jeito de colocar a culpa em Deus das coisas erradas que têm acontecido. Mas lutar em fé me fez entender que de verdade, tudo o que eu preciso é Ele. Tudo o que eu preciso é Jesus. Eu posso perder tudo, cara. Eu posso perder o meu chamado, eu posso perder o meu ministério. Deus não vai permitir que eu perca a minha família. A única coisa que eu não posso perder é Jesus. Eu não quero perder Jesus. E esse cara, esse Cris Quilala, ele disse uma frase dentro desse testemunho que ele diz assim: muitas vezes queremos culpar a Deus pelas coisas que deram errado, mas a verdade é que Ele é bom e Ele é fiel. Essas verdades não mudam. Ele continua sendo Deus de milagre. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: será que a sua fé tem honrado a Deus? Qual tem sido a sua confissão de fé perante Deus? Será que você tem a fé em Deus e a fé que Ele merece, que você tenha nele? Nós temos fé em tantas coisas, cara. Você tem fé em time de futebol, você tem fé em político, você tem fé no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Ele é digno de toda a sua fé. As pessoas erram, Ele não erra. Eu não estou falando que você tem que ter um bom relacionamento com a sua esposa, você entende? Você tem que amar, você tem que acreditar, você tem que estar junto, você sabe? Mas a sua real devoção tem que ser ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E eu queria concluir essa mensagem te dizendo que quando nós temos fé, nós conhecemos um consolo que você jamais achou que receberia. Quando nós temos fé, nós conhecemos um amor que você talvez nunca tenha imaginado que possa existir. Nós entendemos que a nossa dor nunca será maior do que o tamanho do nosso Deus. Sabemos que Deus tem toda a soberania. O mundo está em tuas mãos, na palma de suas mãos. E existe um apologeta que morreu faz pouco tempo, chamado Ravi Zachariah, que ele disse o seguinte: eu quero fechar essa mensagem. Ele diz assim, abre parênteses: a fé cristã, declarada de forma simples, lembra-nos que o nosso problema fundamental não é moral. Antes, nosso problema fundamental é espiritual. Não é apenas que sejamos imorais, mas que uma vida moral por si só não pode comaltar o que nos separa de Deus. E aqui reside a diferença fundamental entre as religiões moralizantes e a oferta de Jesus para nós. Jesus não se oferece para tornar as pessoas boas em pessoas más, mas se oferece para tornar as pessoas vivas as que estão mortas. Quero ler de novo esse finalzinho. Aqui reside a diferença fundamental entre as religiões moralizantes e a oferta de Jesus para nós. Jesus não se oferece para tornar pessoas boas em pessoas más. Aliás, em tornar as pessoas más em pessoas boas, mas para tornar vivas as pessoas que estão mortas. Eu quero falar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero falar com você que nunca entrou aqui, nunca precisou exercer a sua fé, nunca confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Eu quero te dizer que esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo de fé que todo cristão um dia teve que ter. Acreditar no Deus invisível. Acreditar nele
Entender que os planos dele para a sua vida, embora você não tenha ideia de qual seja, mas entender que ele tem um plano especial para cada um de vocês. Assim como um bom pai diz para o filho fazer algo bom, embora pareça perigoso para a criança, ela sente tanta fé que ela jamais duvidaria. Se eu colocar o meu filho a uma altura de 5 metros e falar: pula filho, pula John, o papai te pega, ele vai fazer porque ele acredita que eu quero o bem dele, porque ele sabe que eu vou dar minha vida para pegar ele. O que Jesus está te dizendo hoje, sem que você intelectualize, sem que você pense demais, o que ele está te dizendo: filho, eu quero o seu coração, eu quero o seu coração sujo do jeito que está, podre do jeito que está, com as suas histórias, mesmo com a noite que você teve ontem. Eu quero ele do jeito que ele está, porque eu vou transformar a sua história, porque eu sou um Deus de milagre. Eu quero concluir esse apelo para você que nunca entregou o seu coração para Jesus, lendo o que está escrito em 2 Coríntios 5, capítulo 15 a 17, diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui adiante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo novo se fez. E ele conclui dizendo, em Isaías 45, 22, olhar para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. E eu quero falar com você que nunca entregou o seu coração para Jesus, você que entrou aqui hoje pela primeira vez e disse: eu nem sei o que significa isso, mas eu quero experimentar essa fé, eu quero exercer essa fé dentro de mim, porque eu creio que o Senhor pode me curar. Porque a partir desse momento que eu entregar o meu coração, eu tenho livre acesso, eu vou falar com o Senhor, eu vou abrir o meu coração, eu vou conversar com o Senhor, eu vou aprender a lutar em fé, eu vou aprender que nunca mais eu estarei sozinho, porque o Senhor estará comigo. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver, e nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém aí atrás? Glória a Deus por essas duas vidas, glória a Deus por essa vida. A salvação chegou nesse lugar. Glória a Deus pela sua vida, jovem. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus. Isso não é um leilão, quem dá mais, mas o Senhor está aqui neste lugar, porque Ele veio te resgatar. Você que deseja entregar o seu coração para Jesus, eu peço que você levante do seu lugar agora. Levante do seu lugar, não tenha vergonha, nós não vamos te pedir nada, só levante do seu lugar. Você que levantou a mão dessa meiuca aqui, levante do seu lugar, não fique com vergonha. Se você deseja entregar o coração para Jesus, levante do seu lugar. Deus se expôs por você numa cruz, para que você pudesse ter vida. Eu queria pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar junto. Sai do seu lugar, jovem, vem aqui à frente. Você que está aí atrás, deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui, jovem. Seu joelho tá bom? Então vamos pular aqui, ó. Dá para pular? Dá para ir aqui embaixo? Consegue pular aqui embaixo? Cuidado, hein? Glória a Deus. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Esse é o dia que o Senhor fez. O Senhor Deus está neste lugar, está te chamando para um tempo novo, de mudança de mente, mudança de história. Jesus Cristo morreu por cada um de vocês. E quando você entende isso, você percebe que nunca mais vocês estarão sozinhos. Vocês estão obedecendo por fé, obedecendo a um chamado. Eu queria que vocês olhassem para mim. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez vocês estejam esgotados fisicamente, talvez vocês estejam esgotados emocionalmente, mas o Senhor está aqui. O Senhor está aqui para trazer um conforto para a sua vida.
para trazer um novo tempo de descanso sobre a sua mente, sobre a sua alma. Amém? Eu não vou perguntar de novo, mais uma chance. Se você deseja entregar o seu coração, sai do seu lugar. Se você não tem coragem, entrou aqui, está sem coragem, pega na mão da pessoa que te trouxe e fala: me leva lá na frente, eu quero ir lá, eu quero entregar o meu coração para Jesus. Essa é uma decisão que infelizmente eu não posso fazer por você, porque se eu pudesse eu já faria, já teria feito. É uma decisão sua, individual. Amém? Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, depois de nós orarmos e você repetir essa oração, vai aparecer um QR Code na sua tela, onde você pode escanear para que nós entremos em contato com você e entendamos qual a melhor forma que nós podemos servir a sua vida. Amém? Mas você que está aqui, coloque a mão no seu coração. Se você puder, repete assim comigo essa oração: Senhor Jesus, hoje eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso os meus pecados. Eu te agradeço pelo seu sacrifício na cruz. E eu declaro com a minha boca que o Senhor morreu por mim e eu vou viver pelo Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos teus filhos que optaram, Senhor, por essa decisão. Quero declarar suas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Declarar, Espírito Santo, que esse final de ano não seja um final de ano comum, não seja um final de ano, Senhor, normal, mas que eles possam ter um fim de ano alegre. Deus, onde existe dor, onde existe tristeza, onde existe incerteza, que o Senhor venha derramar algo novo e extraordinário vindo do Senhor, Deus. Que eles saibam que o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida. Deus, o nome deles já está escrito no livro da vida, mas que eles possam desfrutar ainda esse ano de um cuidado sobrenatural vindo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês seguissem os diáconos ali. Nós não vamos segurar vocês muito, embora vocês ainda, não sei quantos de vocês vieram para a apresentação de bebê, vocês não vão perder. Libera eles rapidinho lá, eles vão orar com vocês, não vão te pedir nada, só uma forma de nós nos comunicarmos com vocês de forma mais efetiva e ajudar vocês nessa caminhada. Segue os diáconos ali, por favor. Deus abençoe a vida de vocês, amém? E agora eu quero falar com você. Só o pessoal da consolidação aí, não segura muito eles lá não, para eles não perderem a apresentação, por favor. Eu queria falar com você. Deixa eu te falar uma coisa, agora eu vou andar aqui no meio. Vocês sabiam que as pessoas que mais tiveram experiências na Bíblia foram pessoas que decidiram se expor? Aqueles leprosos, quando decidiram chegar perto de Jesus, eles não poderiam estar no meio daquele lugar com o risco de ser apedrejados e morrerem, mas eles se arriscaram. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia estar no meio das pessoas, porque se alguém a visse, ela seria apedrejada também, porque ela era considerada uma mulher impura, e ela se expôs e ela obteve a cura. Tantas outras pessoas, aquele cego Bartimeu que gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade, tem misericórdia de mim, se expôs. As crianças se expuseram. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero fazer primeiro 2 apelos. Primeiro eu quero chamar você que entrou aqui com alguma enfermidade. Nós vamos orar, porque eu creio que Deus tem uma unção de cura sobre a sua vida no dia de hoje. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus quem vai operar o milagre. O meu papel é orar por você. Eu queria convidar você que tem uma enfermidade. Não precisa ser uma complexa, pode ser o que for. Pode ser talvez uma perda de audição, pode ser talvez problema no seu coração, uma arritmia, pode ser qualquer tipo de coisa, um câncer que talvez tenha te assustado, a falta da visão, eu não sei o que é. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e você vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Esse é o primeiro apelo. Se você deseja receber a cura, sai do seu lugar
Eu creio que Deus pode tocar na sua vida hoje e você receber a cura em nome de Jesus. Enquanto nós estaremos louvando com essa música, enquanto nós estaremos adorando ao Senhor com essa música, você sai do seu lugar. Se você não vir aqui, eu quero pedir que você levante do seu lugar e que você já comece a interceder por eles. Se você não tem enfermidade, está tudo bem, glória a Deus por isso. Mas pode vir mais para frente aqui, ó, vamos se apertar um pouquinho mais. Amém? Pode apertar um pouquinho mais aqui também. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você sai do seu lugar e vem aqui à frente, amém? O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos que Tu és Deus que cura, transforma, restaura. Tu és o Deus capaz de mudar vidas, restaurar, transformar. Tu és o Deus, Senhor Jesus. Só Tu és santo, justo, o Deus do impossível, o Deus do impossível vem transformar meu coração. Deus que a morte já venceu, vamos lá. Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim, vivo está dentro. Você pode declarar: sim, eu creio, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Vamos cantar mais uma vez. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio. Aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos, os Deus que os fastos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Diga: aquele que era e há de vir, aquele que era
Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos cura sobre este lugar, Deus. Cura, Senhor, sobre as vidas que entraram neste lugar, Deus. Aquelas que se expuseram, que estão aqui à frente. Espírito Santo de Deus, venha limpar toda enfermidade. Venha, Senhor, tirar da vida delas toda a inflamação, toda a infecção, toda a célula cancerígena. Senhor, todo mau funcionamento neural, Senhor. Senhor, eu repreendo o espírito de depressão, espírito de suicídio. Eu declaro quebrado todas as doenças emocionais. Senhor, eu declaro câncer sendo curado agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, que aqueles que não ouvem terão seus ouvidos limpos. Eu declaro, Senhor, que aqueles que não enxergam terão suas visões restauradas. Eu declaro, Senhor, que os corações com arritmia baterão em ritmo normal, porque o Senhor está operando cura nesse lugar, porque o Senhor está trazendo livramento nesse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelas mulheres, câncer de mama, câncer no útero, sejam libertas agora em nome de Jesus. Espírito Santo, venha fazer o seu milagre. Pai, a sua palavra diz que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, para que o Senhor fosse glorificado, o Senhor assim faria. E nós estamos aqui orando, Senhor, como justos e justificados. A sua palavra diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Espírito Santo de Deus, venha tocar, venha limpar, venha tirar a dor nas costas, dor na lombar, Senhor, dor, Senhor, em nome de Jesus, nos joelhos, Senhor, nos braços, reumatismo, sai em nome de Jesus. Venha, Senhor, com o teu bálsamo, com o teu bálsamo, com o teu bálsamo, a tua cura sobre esse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos cura, cura, cura. Se você está nesse lugar, levante as suas mãos, interceda agora pela vida dos nossos irmãos, libere uma palavra de cura. Ser curado em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus. Senhor, cura operando nesse lugar, cura operando nesse lugar. Espírito Santo de Deus, venha passear no meio da sua igreja, venha trazer cura, trazer nova vida, trazer novos sonhos, trazer uma nova expectativa, uma nova esperança. Espírito Santo de Deus, venha soprar coisas novas na vida dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, declaro novas histórias, declaro um novo tempo. Declaro, Senhor, que a doença não mais ditará o ritmo. Declaro, Senhor, uma unção sobre a vida deles, e que eles, Pai, serão testemunhos daquilo que o Senhor fará. A sua palavra diz que o Senhor não erra, que o Senhor não falha, que o Senhor não se atrasa. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que o Senhor fez, e a nossa vida dirá: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Adora o Senhor, vamos adorar. Sobre a vida dos seus filhos, vida, vida, vida. Vida, cura, vida, cura, cura, Senhor, cura as mentes, cura os corações. Venha curar, venha trazer, Senhor, novidade de vida, novidade de vida, um novo dia, um novo tempo. Levante as suas mãos e diga assim: creio que tu és a cura. Eu creio que... Fala pro Senhor agora. Cante com todo o seu fôlego. É pra Ele. É pra Ele que operou um milagre na sua vida. Creio que tu és a
Jesus, eu preciso. Diga mais uma vez. De ti. Creio que tu és a... Senhor, o Senhor é a cura que essas pessoas precisam. Senhor, eu te agradeço pelos milagres recebidos nessa noite. Eu te agradeço, Deus, pelos diagnósticos cancelados. Te agradeço, Deus, pelos decretos de mortes revertidos nesse lugar. O Senhor é a vida. E eu declaro: onde existem ossos secos, voltem a respirar, porque o Senhor dos Senhores está neste lugar. Jesus, eu preciso de ti. Se você crê que recebeu a cura nesse lugar, comece a dar um grito de júbilo a Ele. Aplauda Ele. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. A Ele a glória. Somente a Ele a glória. Não a nós, Senhor, mas o Senhor a glória. Todos nós precisamos ter a nossa fé aumentada. Amém? Nós vamos orar isso junto. Se você deseja que o Senhor aumente a sua fé, para que você aprenda a obedecer por fé, para que você aprenda a orar por fé, e para que você aprenda a lutar em fé. Se você puder nesse momento, eu não sei qual foi a última vez que você teve uma conversa com Jesus, uma conversa verdadeira, onde você simplesmente abriu seu coração, não se preocupou com conjugação verbal, ou então não se preocupou com uma forma bonita de conversar com Ele. Será que você pode falar com o Senhor agora do seu jeito? Do seu jeito, do seu jeito. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, ajoelha. Se você quiser deitar, deita. Se você quiser, gritar, grita. Mas deixa o Espírito Santo curar a sua vida agora, a sua alma. Oh Deus, Tu és um bom Pai. Nós precisamos mais do Senhor, nós precisamos ter a nossa fé aumentada, Pai. Limpe os nossos ouvidos, Deus, e nos dê coragem para obedecer em fé, Deus. Deus, nós sabemos que quando nós recebemos o Seu direcionamento, Satanás automaticamente tentará, Senhor, contra as nossas vidas. Tentará, Senhor, contra a nossa mente, nos lembrando de coisas do passado. Deus, nós não queremos estar presos e ligados ao nosso passado. Nós queremos estar conectados com a Sua promessa. E nós queremos ser tão obedientes, Deus. Se o Senhor disser vá, nós iremos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós sabemos que o Senhor não nos mandará a um lugar perigoso, Pai, para que a nossa vida seja exposta. Nós sabemos que em todo tempo o Senhor nos guarda. Por isso, além de obediência em fé, Deus, que nós possamos ter uma ousadia em obedecer por fé, Pai. Deus, que nós possamos orar por fé e entender a importância da oração, a importância da comunicação contigo. Deus, embora o Senhor seja um Deus onisciente, que saiba de todas as coisas, a Sua palavra diz: pedi e dá-se-vos-á, Deus. E nós estamos aqui pedindo, Pai, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos um relacionamento de intimidade. Nós não queremos confundir a Sua voz. Deus, nós reconhecemos as vozes dos nossos filhos. Nós reconhecemos, Deus, a voz da nossa esposa, dos nossos amigos. Nós queremos ouvir e reconhecer a Sua voz mais do que qualquer outra voz, Deus. Nos ajude a lutar em fé, Pai, e lutar com fé, Senhor. Nos ajude, Senhor.